Pessoal, então, bom dia. Sejam bem-vindos aí ao nosso estudo. É com muita alegria que a gente dá seguimento ao nosso trabalho. A gente está estudando a coleção Estudos e Cursos da Dona Terezinha Oliveira, pela editora SEAC. E a gente está no segundo volume, intitulado Mediunidade. Então, para a gente iniciar os estudos dessa manhã, vamos elevar nosso pensamento a Jesus e vamos dizer: Mestre, nós te agradecemos neste momento pela oportunidade que nos dá, onde somos convidados a refletir sobre a tua mensagem de amor e luz. Ajudai-nos, ó Mestre, nesta manhã, para que o seu amor possa ser a lei que engrandece a nossa alma, para que seus ensinamentos seja a lei que conduz o nosso pensar e agir no mundo. Mestre, utilize desta oportunidade, destes momentos, para que cada um de nós sejamos cuidados, amparados, fortalecidos pelo plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, peço desculpa pelo atraso. Mais uma vez, nós tivemos um probleminha, porque o Ricardo, que é o palestrante que estava responsável, está sem energia e sem internet em casa. Né? As chuvas em Belo Horizonte vieram com alguns estragos, então eu peço desculpa. Hoje a gente vai estudar juntos o capítulo 5 e 6 da nossa obra da Dona Terezinha. Então, quem tem a obra Mediunidade, pode seguir com a gente aí a leitura e o comentário desta obra. Capítulo 5 é intitulado Mediunidade e Corpo Físico. A base física da mediunidade. A base da mediunidade está na organização física do corpo que habitamos. Conforme essa organização, nosso perispírito se libera com mais facilidade, readquirindo assim as percepções e faculdades espirituais que geralmente o corpo material embota. Por que dispomos ou não dessas condições? Por merecimentos ou necessidades espirituais. Somos ou não médiuns, conforme as nossas condições físicas atuais, sem que isso implique por si qualidade espiritual. O desenvolvimento dos médiuns guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente da moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. O uso da faculdade mediúnica, pois, implica moralidade, assim como todos nós, tendo olhos que enxergam, mais ou menos, os utilizaremos de acordo com o nosso senso moral. Pessoal, nessa primeira parte, Kardec vai esclarecer para a gente que nós todos somos médiuns a partir de uma condição orgânica da nossa individualidade. Então, quando Kardec coloca que todos são médiuns com grau maior ou menor de percepção da espiritualidade sobre nós, na verdade, o que ele diz é que existe na condição humana, dentro do aspecto físico, uma preparação dos espíritos para que sejamos como uma antena que recebe esse sinal de comunicação do plano espiritual. E às vezes a gente não identifica os sinais, as formas com as quais a mediunidade se atrela em nosso meio. E aí a gente percebe que esse cuidado da espiritualidade em estar em contato conosco se dá de tantas formas. Às vezes não vai ser uma mediunidade ostensiva, na qual essa comunicação
se dá pela incorporação, pela psicofonia, né, a fala através do médium, pela escrita, pela psicografia, mas ela vai se dar a partir de um mecanismo intuitivo. E esse fator é comum a todos os seres, porque não há predileção. Às vezes, como aqui bem nos lembra, estar com a mediunidade ostensiva é ter uma sintonia ou uma correspondência nesta encarnação por uma necessidade do espírito. Então, todo espírito, todo médium, tem uma condição espiritual superior a alguém? Não. Às vezes, a mediunidade é para nós essa alavanca. Olha, gente, que bom. O Ricardo conseguiu entrar. Eu vou fazer. Ei, Ricardo. Seu microfone está desligado, Ricardo. Isso. Pronto, tá? Agora Nossa, sim. tá. Bom, vamos lá. Vamos Agradeço, viu? Bom, não, tá difícil, mas desculpa aí, CEMIG, né? Não fomos nós. Vou seguir aqui. Então, vamos direto ao ponto, né? Mediunidade e corpo físico. O que a gente tem que falar inicialmente é que diz a razão, né? Que um efeito inteligente ele só há de acontecer se tiver por detrás uma inteligência, ou seja, uma pedra não vai falar nada para ninguém. Um pedaço de madeira não vai manifestar os seus sentimentos. Para que haja a manifestação, tem que ter uma inteligência poder comandando as respostas. Foi o que aconteceu com Kardec. Kardec ouviu naquela época, era a época do iluminismo. Então, o que nós observamos? Nós observamos que surgiram vários eventos e a coisa passou a ser de forma mais de brincadeira nas casas. As mesinhas girando, aquelas coisas todas, e isso despertou Kardec como um cientista que foi, e que é. Ele falou, olha, tem algo aí, ó. Uma mesa não vai responder. Ela não tem inteligência para isso. Uma pedra, um lápis, simplesmente também não vai. Então, ele começa a trabalhar isso aí. Então, quando surge o Espiritismo, ele codifica toda a obra, e a partir daí surge, inclusive, o Livro dos Médiuns. Ele... Desculpa que eu estou arrumando aqui também, tá, gente? Vocês estão me vendo, né? Tá tudo certinho, tá? Tá certinho. Então tá. Então deixa eu melhorar aqui para mim, porque estava meio... Bom, então nos mundos espirituais, o espírito usa como veículo a manifestação, ou seja, um corpo especial, que no espiritismo nós chamamos de perispírito, também dito como corpo astral ou fluídico. Por que isso? Porque para que o espírito manifeste na matéria, ele precisa do perispírito. O espírito em si, ele não vai manifestar aqui na nossa Terra sem que haja o perispírito. No encarnado, ele funciona como intermediário, né? Entre o espírito e o organismo, e governado pela formação e funcionamento desse. Ou seja, é como eu sempre falo o seguinte, é como se fosse uma luvas. Você insere a mão dentro da luvas. Então, o espírito seria essa energia que entra dentro da luvas. E ela vai fazer uma camada para que haja um intercâmbio entre o espírito, energia e a matéria. Esse espírito, o perispírito é constituído de matéria que é caracterizada num outro estado vibracional. Cada orbe, cada globo nesse universo
o perispírito vai ter uma formação, vai ter uma que a gente fala ele vai conseguir trabalhar de forma todo esse processo, né? E com isso ele consegue atuar na matéria. O perispírito ele é indestrutível, mas ele pode ser lesado e mesmo mutilado, com amplas perdas de substância em face da persistência na prática do mal. Nós temos, inclusive, a figura do que a gente chama dos ovoides, que é uma forma que o espírito está, literalmente, ele perde a forma de tanto que ele está inserido e na prática do mal. Em certos casos, né, chega até a assumir formas animalescas, como serpente, de lobo, e essa é uma das características que a gente tem observado, sabe? A gente não, né? Nós sabemos que ela existe. Por exemplo, isso tudo, gente, eu estou falando inicialmente, porque para a gente chegar até na mediunidade, né? Então, tem que falar primeiro sobre o perispírito, para só então depois a gente chegar na parte da mediunidade. E eu não sei se vocês estão me vendo aí direitinho, porque aqui tá meio estável também, tá? Vai me desculpando, tá, gente? Ricardo, tá Então tá. tranquilo. Tá. Aqui o nosso estudo, muitas vezes o pessoal levanta a mão e tal para fazer pergunta, comentários. Eu pedi a eles para deixar esses comentários para o final ou você prefere que vai fazendo ao longo do estudo? Não, tudo bem, eu deixo só tentar, por de gentileza, só voltar a tela com vocês aqui, que eu não estava enxergando vocês aqui, não. Espera aí, deixa eu só ver o que eu fiz. Me desculpa só um pouquinho, mas a parte técnica hoje foi complicada, né? Eu ver se eu. Tranquilo. Agora eu cheguei para o lado, agora eu estou vendo vocês, agora eu consigo. Agora estou te vendo, tranquilo. Aí se você. O Luiz levantou a mão. Você tem algum comentário, Luiz? Algum questionamento? Pode falar, Nunes, por favor. Desculpa aí, é porque eu não tinha visto antes, por gentileza. É que eu queria entender por que o cientismo começou na França, né? Por que ele só é bem difundido no Brasil e no resto do mundo é praticamente desconhecido? Pelo seguinte, porque aqui, aí vamos lá, o Brasil é um país, nós somos um grupo de espíritos que, para você ver qual a característica do brasileiro, nós somos um grupo de espíritos que já tem nós somos pacíficos. Mesmo com essa violência que ocorre aí no dia a dia, que a gente vê, a grande maioria dos espíritos que estão encarnados são pacíficos. Aqui há uma convergência de todas as religiões. Você pode ver que aqui convive muçulmano, hinduísmo, cristianismo, umbanda, kardecismo, todos os segmentos religiosos são aceitos. Quer dizer, é a pátria do evangelho. Por isso que essa característica dela predominantemente aqui. Você vai na França, na verdade, você não acha quase nada. Mal o túmulo de Kardec. Que, pela nossa crença espírita, ali não tem mais nada. Você não tem que ficar buscando restos mortais, quer dizer, poeira. Né? Então, mas isso predomina. Então, por isso que o Brasil, nós conseguimos... E aí, vamos lá. E aí veio o Chico, né? Reencarnou aqui. Deixa eu ver aqui, Gênio. Por causa da Segunda Guerra Mundial, a espiritualidade maior diminuiu. Eu não consegui ler tudo, não. Mas, então, o que acontece é exatamente isso aí. Vários espíritos que causaram os danos à humanidade, digamos assim, muitos encarnaram aqui. Alemães, nazistas, né? Isso assim, que a gente tem italianos, romanos aqui, Minas é cheio de romano e nazista das outras épocas. Por quê? Porque que nos obriga a ter um condicionamento, nós estamos dentro de uma sociedade em que a paz que é estimulada
pela própria influência dos espíritos. Agora, voltando lá no tema, se o espírito comete um suicídio, por exemplo, com um tiro no peito, o perispírito dele ficará marcado ao longo de um certo tempo. E se tornamos, por exemplo, uma soda cáustica, nós teremos uma lesão na faringe. Se nos apossarmos do alheio, as mãos ficarão como garras. Quer dizer, é a lei de ação e reação funcionando, atuando no perispírito. Purifica-se e torna-se etéreo sempre, conforme o espírito vai progredindo em moralidade. A grande vantagem que a gente tem como espírita é ter essa noção de que nós não perdemos a oportunidade de evolução. É isso que é importante saber. Isso, por que eu estou falando isso? Principalmente para os médiuns. Os médiuns têm que ter a consciência que são instrumentos para a atividade espiritual, né? De acordo com o seu caráter, de acordo com a sua formação, com o seu dia a dia, ele vai ser instrumento de determinado grupo de espíritos. Você vai atrair determinado grupo de espíritos. Então, a responsabilidade do médium é tamanha que... E outra coisa, ele não depende dos outros. O médium, na sua realidade, ele não tem que esperar que a casa espírita faça algo por ele ou que outro irmão ou o dirigente, seja o que for, vai fazer por ele. Ao contrário, ele tem que ter consciência que ele é um espírito que reencarnou com o objetivo de ser um instrumento para a espiritualidade superior. Não porque ele é bonzinho, muito pelo contrário, os grandes médios todos são espíritos fortes, que tiveram participação efetiva em determinados momentos na sociedade, em várias épocas. Eles são espíritos... eu digo que médium, inclusive, é muito difícil lidar com o médium, devido à sensibilidade que ele tem, a capacidade que ele tem de perceber as coisas fora do normal. Ele se transforma numa antena, na verdade. E pela sua característica de um espírito forte. Não é um espírito que tem medo de encarar os problemas ou de tomar frente de determinadas coisas. Mas aí que entra o detalhe. A tendência que ele tem de superar essas coisas, né? E somente progredindo moralmente é que ele vai melhorando, que ele vai ficar à disposição dos espíritos superiores. E como é que vai atuar isso no médium, no corpo físico, né? A mediunidade em si? Então, os pensamentos e os sentimentos que nós temos, eles reagem constantemente sobre o nosso corpo fluídico. Torna-se denso ou sombrio, se forem maléficos os nossos pensamentos. Ele pode ser leve ou luminoso. O leve aí só para chamar atenção, né? Se forem benéficos. Ou seja, dependendo de como nós conduzimos a nossa vida no dia a dia, pensando, sentindo, projetando isso para o ambiente que nós estamos, isso tudo vai refletir no nosso perispírito e, por consequência, vai refletir no médium. Então, por isso que o médium tem que... Por isso que é bacana a doutrina também específica, né? Vigiai e orai. É isso que é preciso. O médium ele tem que estar sempre consciente de que ele está num processo de evolução e que ele é um instrumento para a espiritualidade superior. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa falar, olha, eu não posso pensar mal para ninguém. Eu não posso desejar o mal para ninguém. Primeiro que você tem um potencial magnético, inclusive, né, de magnetismo, que você pode influenciar o próximo. Então, você não deve ter esse tipo de pensamentos, porque você poderá estar causando mal a uma pessoa pela sua influenciação. Isso é muito comum acontecer. Então, é sempre o vigiar e orar e tomar cuidado com aquilo que você pensa. Essas radiações que nós emitimos, elas variam de natureza, intensidade, conforme o nosso estado mental. São formadas de fluidos. Então, vamos supor, se eu levanto hoje, igual, por exemplo, agora, nós tivemos aí agora, antes
começarmos essa live. A energia caiu aqui em casa, mal caiu até agora. Estou aqui, nós estamos trabalhando precariamente, mas estamos conseguindo. Então, se nós não tivéssemos o hábito do controle emocional, do sentimento, e principalmente da nossa fé, seria difícil manter uma reunião como essa. Por quê? Porque a gente ficaria emocionalmente abalado, acabou a energia, a internet não funciona, o telefone não liga, o computador não funciona, eu não estou vendo a imagem. Você entendeu? Vocês estão entendendo? Quer dizer, se isso, você passa isso por dia a dia para a vida do médium e a mediunidade no corpo físico. Quer dizer, isso tudo vai refletir. Então, por isso que o médium, principalmente o médium, é que é responsável pela sua estabilidade emocional. Em síntese, o médium é um verdadeiro, ou melhor, o perispírito, né? É um verdadeiro arquivo de tudo quanto nós aprendemos, ou experimentamos e assimilamos. Então, nós temos recordações, nós temos conhecimentos acumulados das vidas passadas, etc. Está tudo registrado no perispírito. Então, na verdade, hoje eu falo sempre com as pessoas que, principalmente que não são espíritas, eu falo da seguinte forma: o perispírito, na verdade, no meu entendimento, é como se fosse a nuvem. Não sei se vocês conseguem captar essa ideia. Oi, Ricardo, mas você não falou que o perispírito é o intermediário entre o espírito e a matéria para manifestar na matéria, e você está falando que agora que ele é a nuvem? Não quer dizer que ele está lá em cima, né, num lugar espaço, né, digamos assim. Ele está com a gente, nós estamos nele, na verdade. E nele estão guardadas todas as nossas histórias desde a primeira encarnação. Tudo. Então, ele é o nosso backup. E aí, é muito comum, eu gosto também de usar isso como a gente fala, para ir mostrando para as pessoas determinados tipos de mediunidade. Por exemplo, quando a pessoa vai numa cartomante e ela está colocando as cartas, o que isso significa? Isso significa que ela, o espírito que trabalha com ela, e mesmo a própria médium, em determinado momento ela tem a capacidade de ir lá na sua nuvem, que é o perispírito, está tudo registrado, e puxa uma caixinha de determinado assunto. Ora, ela tem acesso à informação sua que você não comentou com ninguém, ela não te conhece, ela fala algo que você assusta. Da mesma forma, os nossos mentores, né, quando manifestam-se e falam com nós, filho, isso, filha, isso, aquilo, meu irmão, isso, minha irmã, aquilo, e você assusta, ou mesmo quando vem na psicografia uma mensagem que vai lá no seu âmago e toca carinhosamente, certamente a espiritualidade superior assim trabalha, eles estão tendo acesso a essas informações que estão registradas no perispírito. Então, isso aqui é interessante, isso aqui é importante para o médium, para a gente saber, os estudiosos. Os fenômenos espíritas, então, eles são produzidos por inteligências extracorpóreas, também chamadas de espírito. Eu acho que aqui, para esse grupo, não tem dúvida, né? Não precisaria nem falar sobre isso, né? Então, essa é a grande introdução que a gente gostaria de falar. Os espíritos agem, assim, incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral. E são uma das forças da natureza. Quer dizer, todos são médiuns, sem exceção. Isso é uma faculdade do espírito. Todos, sem exceção. O que vai acontecer é que o médium ostensivo, ele já passou por um processo de educação mediúnica, ele já passou por um processo de aprendizado, né?
Na verdade, usa-se o termo desenvolvimento mediúnico. Eu, particularmente, prefiro a que se chame de educação mediúnica. Por quê? O que vai acontecer, na verdade, é que nós vamos estudar o fenômeno. O médium vai estudar o fenômeno, quer dizer, ele vai aprender como acontece esse evento, por que acontece. E a educação mediúnica, ou desenvolvimento mediúnico, tem por objetivo exatamente fazer o quê? Olha, meu filho, você tem um compromisso com a mediunidade, então você precisa estudar os eventos para que você possa ser o instrumento correto. Uma outra coisa que a gente pode e deve dizer, a espiritualidade superior ela não perde tempo, ela não vai investir num médium que não seja compromissado. Ela, inclusive, ela afasta-se e deixa que outros manifestem. Mas isso não é injusto, Venâncio? Não. Ora, eu estou com você. Eu estou falando, olha, vamos fazer assim, nós vamos trabalhar assim, sim. Então, olha, você precisa aprimorar isso, você tem que ter um conhecimento sobre esse aspecto, sobre isso, principalmente o seu caráter, a sua moral. Você precisa ser, você vai ser uma pessoa que você vai ter um determinado destaque, porque as pessoas vão te procurar, na maioria das vezes, estão abaladas sentimentalmente, estão tristes porque desencarnou uma pessoa querida, sofreu um trauma muito grande, então elas estão emocionalmente sensíveis e precisam, muitas vezes não é nem o fenômeno mediúnico específico, mas ela precisa que aquele médium, de qualquer casa espírita, vamos lá, mesmo que não seja específico numa casa espírita, que a pessoa frequente, mas é um médium, digamos, vou usar um termo caseiro, que isso é muito comum. Nas casas ocorre a mediunidade, não vão em centro nem nada, mas a mediunidade ocorre ali. Então, se essa pessoa faz o bem, se esse médium ajuda, ele está fazendo o papel dele. Quem aqui nunca ouviu falar, a senhora fulano de tal é bezendeira, ela benze. Aí ela pegava aquele raminho de arruda e em forma de cruz e fazendo uma reza, etc. O que ela está fazendo? A arruda, ela tem uma característica que ela, na hora que ela está benzendo, que ela está usando aquele mecanismo, ela joga sobre o perispírito. Agora, vocês me desculpem, eu não tenho o nome certo da substância. Mas aí fica a proposta para a gente estudar e vamos pesquisar. Eu tenho guardado isso em algum canto, mas não tive tempo de pegar agora. Então, esse fluido que sai da arruda, ele chega no perispírito e vai nos miasmas que estão agregados no perispírito e começa a dissolvê-los. Por isso que a criancinha que estava com febre, etc., chorando muito, ou mesmo o adulto, melhora. Que, na verdade, é o nosso passe. A diferença é que no nosso passe tradicional nós usamos, né? Nós eliminamos, nós limpamos o perispírito dos miasmas, aplicamos o passe, a bezendeira, usa o raminho de arruda para poder quebrar esses miasmas. Então, a sintonia e a identidade ou harmonia vibratória do médium, que vai atuar no perispírito, essas irradiações, essas emissões mentais de dois ou mais espíritos encarnados, inclusive ou desencarnados, é que vão fazer essa sintonia. Então, nós estamos aqui reunidos. Ora, a nossa vibração, a nossa sintonia, ela está voltada para o mesmo objetivo. Teoricamente, aqui, o que é? Estudando a mediunidade e os efeitos dela no corpo físico. Então, se nós estamos estudando, se nós estamos observando isso, nós temos que ter a capacidade de entender que eu posso ser influenciado
Posso não. Nós seremos influenciados por determinado tipo de espíritos de acordo com a minha vibração, de acordo com a emissão mental que eu tenho feito. Ora, se eu sou uma pessoa que eu emito normalmente o bem, se eu sou um espírito que eu faço a minha parte como espírita, que ser espírita o que é? Não é ser santo não, gente. Se alguém tem dúvida quanto a isso, é melhor estudar um pouquinho mais. Nós, espíritas, não somos escolhidos, não somos melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Somos como qualquer outro espírito, né? Digamos assim, de qualquer segmento religioso, nós temos nossos vícios, nós temos os nossos impulsos. E como espírita, pelo que a gente entende, pelo que a gente aprende, nós temos ouvido sempre dos espíritos, o verdadeiro espírito é aquele que muda, levanta. Quando você levanta, você fala, poxa, hoje eu vou melhorar. Hoje eu não vou ficar chateado porque a luz hoje não funcionou aqui em casa. A internet não funcionou. Então hoje eu não vou me incomodar com isso. Ao contrário, eu vou sair, vou sorrir, vou cumprimentar meu vizinho, eu vou passar na rua se um carro me fechar a passagem, um motoqueiro chegar e me cortar pela direita, eu quase bater nele, eu quase bater no outro carro, eu não vou deixar que isso influencie minha vida, meu sentimento. Ao contrário, eu vou fazer uma prece para essa pessoa. Porque na maioria das vezes, no dia a dia, o que ocorre é isso. Ocorrem os eventos que nós não tínhamos controle, são eventos externos que ocorrem, isso incomoda a nossa estabilidade emocional. Quando isso ocorre, nós começamos a irradiar ondas mentais que vão afetar o nosso perispírito e nós vamos atrair, nós nos transformamos num imã. Aí você vai passar numa loja, perto de uma loja, o cara pisa no seu carro sem querer. Não é que é sem querer, você atraiu aquilo. Você vai numa fila, a pessoa começa a reclamar, briga com você. Se você entra na sintonia, principalmente o médium, isso vai refletir no corpo físico, com eczemas, com pluridos, com, como é que fala? Alterações na pele, coceiras. Isso tudo em função do que você permitiu. Não é porque outra pessoa quis moldar para você, não. Você que permitiu. Você atraiu aquilo para você de acordo com a sua projeção mental naquele momento. Então, essa sintonia de pessoas e espíritos que têm pensamentos, sentimentos e ideias semelhantes. Por outras palavras, a gente pode dizer que essa sintonia é uma expressão física de uma realidade mais profunda, que é a afinidade moral. Isso é outro detalhe importante para a gente falar. Eu vou receber só espírito. É muito comum os médiums, quando começam na reunião, falam, né, desenvolvimento, alguns médiums dizem que conseguem só receber espíritos sofredores. Outros, ao contrário, só recebem os mentores da casa. E o que o dirigente mediúnico faz? Ele vai repreender esse médium? Não. Por isso que chama educação mediúnica. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Aí nós estamos lá na reunião de desenvolvimento mediúnico, e aí eu estou lá, eu sou médico, estou em desenvolvimento, eu só começo a receber Bezerra de Menezes. Ué, que é isso, Ricardo Venâncio? Você só recebe Bezerra de Menezes? Você começou outro dia na mediunidade? Você não tem nem estabilidade emocional ainda para poder receber um espírito nem bem próximo de nós, um espírito Zé qualquer? Você já está recebendo Bezerra de Menezes? Isso é possível? Sim, isso é possível. Mas Bezerra de Menezes? São, em verdade, espíritos da casa espírita que estão
e são responsáveis pelo desenvolvimento daquele médium, inclusive o mentor dele, permite que espíritos com a capacidade de dominar a ideoplastia, ele se apresenta como sendo determinado espírito. Isso pode acontecer? Acontece mais do que a gente pensa. Por quê? Qual o nome que nós demos inicialmente? Educação mediúnica, desenvolvimento mediúnico. Por quê? O médium começa a perceber vibracionalmente qual o espírito que está manifestando. Isso é que é interessante. Por isso que chama desenvolvimento mediúnico. Porque a partir do momento que você... É interessante, você sente a vibração do espírito. E à medida que que você vai avançando, o que vai acontecendo? Você começa a perceber quando vamos lá, né? Se fosse o verdadeiro Bezerra de Menezes. É interessantíssimo, porque a vibração muda. Cada espírito... É como se fosse uma carteira de identidade, um CPF. Vamos lá. É um CPF. Cada espírito tem o seu DNA. Então não adianta eu chegar aqui e querer me passar por Chico Xavier, como Divaldo, um médium extraordinário. Não adianta, eu não sou ele. E tão pouco Divaldo é Chico, tão pouco Chico é Divaldo. Por quê? São espíritos, cada um com a sua característica específica, a sua identidade. E aí nós entramos num outro ponto interessante. É muito comum nas casas espíritas, o que predomina os nomes dos espíritos é Zé Grosso, Palminha, Meimei, né? Joana. São os que a gente, principalmente o Zé Grosso e Palminha, a gente ouve muito em vários centros. Pai João. Será que é o mesmo espírito? Pode. O espírito irradia, ele pode manifestar aqui como lá no Rio de Janeiro, isso a gente sabe. Porém, e agora o meu entendimento, necessariamente, o que a gente percebe, igual estamos aqui hoje, isso aqui, querendo ou não, é uma equipe. Né? Tem a administração da casa, organiza esse estudo, as pessoas participam. E aí o que acontece? Você vira e fala assim, olha, eu vou lá presidir a reunião, mas agora eu não posso, ele põe outra pessoa para ficar direcionando, pode inclusive usar meu nome, não tem problema. O dirigente assim faz. E o que acontece? E aí, qualquer um de nós pode dirigir, digamos, essa reunião como se fosse um Murilo. Não sei se vocês entenderam. Está errado? Não. O Murilo sabe que o Luiz, que a Jane, que a Betânia, o Fábio, o Fabrício, a Gislene, qualquer um deles, de vocês, temos condição de dirigir a reunião. Mas, por uma questão de estrutura que foi montada, olha, mas o dirigente é o Murilo, tá bom? Então não tem problema, não pode falar no meu nome. Eu sei que vocês não vão falar nada contrário à doutrina espírita, nada contrário ao evangelho, obviamente respeitando as diretrizes da nossa casa, o formato, porque cada casa espírita tem um formato. Cada reunião espírita, embora ela seja universal no sentido de que os espíritos vão atuar, vão manifestar nas reuniões, através dos médiuns. Então, convencionou-se, pós-Kardec, que as reuniões faça-se uma prece inicial, leia-se uma obra, um texto de alguma obra específica, às vezes do Evangelho, normalmente, para só depois haver manifestações. E nas casas, igual na fraternidade, por exemplo, numa mesa com, sei lá, 10 médiuns, é um médium por vez que fala. Uma vez eu fui numa casa, estava assistindo, quando eu assustei, porque eu fui formado dentro de uma casa na fraternidade, tem esse formato. Quando eu cheguei na casa que eu participei, eu estava como visitante, né? Eu verifiquei que durante a reunião havia 3 manifestações imediatamente, no mesmo momento.
com 3 dirigentes e cada um doutrinando o espírito. Eu assustei, porque acaba virando uma bagunça. E o que acontece? A educação mediúnica ela é afetada. Por quê? Porque compete ao médium, olha o que nós falamos lá atrás, o médium está educando-se, o médium está aprendendo sobre como funciona o mecanismo da mediunidade. Então, se ele está aprendendo, a primeira coisa que ele tem que aprender chama-se disciplina. Ora, e aí não é nem a questão de disciplina, a questão das nossas reuniões, por exemplo. Já pensou se nós estivéssemos aqui agora? Olha que exemplo bacana, eu estou falando. Já pensou se todos que aqui estão participando começassem a falar também, com o microfone aberto? Aí um fala um assunto, outro fala outro fala o segundo, outra pergunta. O que acontecesse na reunião? Ela não seria produtiva. Muito pelo contrário, ela não renderia o que ela tem que render, que é despertar a necessidade do conhecimento, da educação. Então, isso é que é importante a gente ter noção. As reuniões mediúnicas, inclusive, para os médiums, a disciplina é fundamental. Porque a disciplina vai fazer com que ele aprenda a dominar o fenômeno que, primeiro, médium... Vamos lá. Médium é 24 horas médium por dia. Não tem aquela de médium, eu só sou médium na hora que eu vou na reunião do centro espírita. Não existe isso, não. Se alguém pensa assim, está pensando errado. Médium você é desde a hora que você acorda até a hora que você deita. Todos os dias da semana. 365 dias do dia. Em todos os lugares. Ué, mas então como é que você está falando que eu tenho que ter disciplina? Aí que está o detalhe. Você não vai sair recebendo espírito no shopping, no boteco, né? No campo de futebol, na rua. Ué, aí que está a educação mediúnica. Você vai aprender o espírito, você vai até perceber, você vai entender, você vai chegar pressa, e na hora que chegar, vai falar, meu irmão, aqui não é o local apropriado. Ah, mas tudo bem, eu entendo, respeito, mas aqui não é local apropriado. Local apropriado, olha, eu frequento a casa tal, e lá as nossas reuniões é tal hora, eu vou mentalizar a nossa casa e nós vamos. O áudio cortou. Não estamos te escutando, Ricardo. Pessoal, só esperar um pouquinho, porque eu acho que a internet do Venâncio caiu.
Oi, Ricardo. Tá sem som. Seu microfone tá desligado. Caiu de novo, cara. Aí eu Isso. botei de novo no telefone celular. Agora voltou. Bom, vamos lá. Então, eu estava falando o seguinte, essa sintonia com os espíritos, elas que vão, através desses nossos sentimentos, é que vão provocar a aproximação e como os espíritos vão manifestar por intermédio dos médiuns. A responsabilidade do médium é muito grande nesse sentido, né? A gente observa exatamente isso aí. Então, a gente sabe que existem espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e ignorância. Por isso que a mediunidade, gente, não é brincadeira. Mediunidade, você não brinca com, com os espíritos. Mediunidade é algo seríssimo. O médium pode ficar exposto a espíritos maliciosos, altamente complexos e inteligentes. Por isso, a necessidade do estudo, do aprimoramento sempre do médium, para que ele possa aprender o fenômeno e aprender a distinguir determinado tipo de espírito. A gente tem observado que a gente precisa estar sempre atento ao que acontece, o que vem para nós, né, no sentido de mostrar qual caminho o médium deve seguir para que ele possa diferenciar os tipos dos espíritos. Existe um número limitado para que os espíritos manifestem? Não. Os espíritos vão manifestar, eles manifestam-se de forma indefinida. Vai ter um determinado número de espírito, eu vou falar só tantos minutos, ou só tal dia. Isso ocorre da seguinte forma. Quando você começa com uma reunião mediúnica, a primeira coisa que se faz antes de qualquer início é você criar a base magnética, vibracional da reunião. Antes de qualquer coisa. Antes de começar as manifestações, etc. Isso pode demorar para nós aqui na Terra, o quê? 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos. Só depois de um determinado tempo, digamos assim, que os alicerces vibracionais da reunião estejam bem solidificados. Como é que isso ocorre? É simplesmente eu vou chamar um engenheiro? Não. Ocorre da seguinte forma. Um grupo sério, responsável, com pessoas dedicadas, disciplinadas, médiuns conscientes do seu compromisso, começam a reunir-se e começam a fazer o estudo do Evangelho no lar primeiro. Eu não vou nem usar no lar, né? O estudo do Evangelho, em uma determinada reunião. À medida que esse grupo vai se firmando, a espiritualidade superior está olhando. Ela já tem uma programação no espaço, né, no mundo espiritual. Olha, naquele ponto ali, está surgindo ali, está lá o Murilo está surgindo com um grupo, e nós ali está precisando de atuar. Nós precisamos chegar com o Evangelho, com o Espiritismo ali, inclusive. Será que esse povo merece a nossa atenção? Será que eles são sérios? Será que eles... Pode falar, Luiz, desculpa, pode falar, vai lá. É porque eu estava lendo aquele livro lá de uma reunião mediúnica. Aí nele, ele fala que é interessante anotar o que acontece nas reuniões. Aí eu queria saber se na reunião o povo anota, se eles, tipo, pegam as anotações do que acontece e encaminham para alguém, para a federação, para ver se está dentro dos padrões. Como é que funciona essa questão de fazer o relatório e encaminhar?
Se for feito. O que acontece é o seguinte, na verdade, cada reunião, cada centro tem a sua parte administrativa. Numa reunião de desenvolvimento mediúnico, né, eu insisto, eu gosto de falar educação, mas eu vou manter o termo para poder ficar bem claro. As observações são feitas pelo dirigente e o vice-dirigente. Normalmente você tem que ter dois, porque na falta de um, o outro assume, né? Pode não ter tempo de chegar, adoeceu, viajou, alguma coisa. Então, são dois dirigentes, né? Digamos, um principal e um substituto. E os médios e os vibracionais. Então, normalmente, numa sala lá na fraternidade, deve ter uma média de 10 a 12 pessoas em volta de uma mesa, contando com o dirigente e o vice-dirigente. E à medida que vai ocorrendo as reuniões, os médios começam a, não é priorizar, você percebe que há uma identificação maior com determinado tipo de mediunidade. A psicografia, a psicofonia, né? A clarividência, a clareaudiência. Então, esses registros que são feitos, normalmente pela psicografia que está ocorrendo naquela reunião, normalmente o grupo dirigente pega e vai analisar. Porque a partir daí ele começa a identificar como está o desenvolvimento do médium. Mas ele não vai pegar... Você imagina a federação recebendo esse tipo de registro de todas as casas espíritas do Brasil. Não há condições físicas para analisar. O que ocorre é que ela vai, se você se filia à federação, se você se enquadra ali, existem as normas, né? A reunião mediúnica deve ocorrer assim, 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 assim. Por quê? Por uma questão de administração, na verdade. Para que não vire uma bagunça. Porque senão, vamos supor que aí na casa aí, você tem uma reunião, eu acho assim, aí eu tenho a minha reunião, que eu acho assim, aí o outro, eu acho assim, não é assim que funciona. Espiritismo chama-se organização. O espiritismo consciente. O espiritismo, digamos que, não sei se o termo vai estar certo eu falar correto, mas aquele espiritismo que segue as normas, por quê? Para que ele possa atuar, haja uma... Foi isso que Kardec fez. Ele compilou, ele ajeitou para, tipo, olha, não tem que virar essa bagunça. Porque senão, eu falei, médium é difícil, porque senão começa a haver manifestações de todos os espectros, de todas as formas, e pode, inclusive, criar as situações de obsessões, que é o que mais comum acontece com os médios. A obsessão, porque você abre um canal, você acha, igual eu falei, você está recebendo Bezerra de Menezes. Não é o Bezerra de Menezes. É um Ricardo da vida aí, mas é um espírito dotado de uma capacidade intelectual extraordinária, de um conhecimento, de um domínio de manipulação energética, de manipulação emocional, inclusive, que vai te dominar. Aí você começa a achar que você está recebendo Jesus. Já teve médium, ele fala de receber Jesus. Bom, gente, vamos botar o pezinho no chão. Será que um espírito como Jesus, por exemplo, que já veio e cumpriu, ele fez o seu papel, que era aquele de chegar naquele período, há 2000 e poucos anos, estabelecer as normas, estabelecer a fé, responsável por esse universo nosso? Será que ele ia vir aqui numa reunião nossa aqui? Pode? Pode, porque o espírito irradia, né? Veja bem, ele irradia, ele não tem que estar pessoalmente aqui. Mas tem tanta coisa para ele se preocupar, com a evolução de outros mundos, com a evolução de outros espíritos que estão no nível ou inicial, como é que a gente fala? Um nível de espírito está crescendo, está aprendendo, está nos primórdios da sua primeira encarnação. Esses espíritos precisam mais atenção do que nós.
ou que outros que estão na nossa frente. Mas ele pode usar da faculdade, da capacidade, falar, olha, falando, vai lá e me representa. Então, nas reuniões, Luiz, há esses relatos, principalmente na psicografia, que essas mensagens são recolhidas normalmente pelos dirigentes, e aí há uma coisa que me incomoda muito, sabe, às vezes, ou melhor, me incomodou bastante durante um tempo, enquanto eu estava nesse processo da fraternidade, que era exatamente isso aí. Eles recolhem a mensagem, nós vamos analisar para ver, e aí você pega, e normalmente, não sei se isso acontece em todas as casas, não te dão uma resposta imediata. O médico fica esperando e nada. E aí, quando você cobra, quando você permite, você pergunta, e aí? E aí, normalmente, a resposta que o médico recebe é a seguinte, Divaldo recebeu não sei quantas mil mensagens, aí Joana chegou para ele e falou assim, joga tudo fora que isso não vale nada, será só um treinamento. É isso que me chama muita atenção. No meu entendimento, eu gosto muito do espiritismo científico e filosófico, eu não fico só no doutrinário. Então eu penso da seguinte forma, ora, quem é você, um espírito encarnado, que não tem a mediunidade ostensiva, só porque você dirige, você tem isso, você vai deduzir que isso aqui, desculpa, entre aspas, é lixo e joga fora. Eu lembro de uma psicografia, não vou citar agora detalhes, mas que os espíritos falaram assim, a casa deve se preparar com irmãos psicólogos, psiquiatras, médicos, etc., para atender a demanda que está para ocorrer em função da depressão. Isso foi julgado como sendo lixo fora. Isso sabe quando? Há mais de 30 anos atrás. E o que nós estamos vivenciando hoje? Qual a doença do século? Depressão. Exatamente isso. Os espíritos falaram isso há 30, 40 anos atrás e julgaram fora como se fosse lixo. Não, isso aqui... e aí é isso que me incomoda, sabe, Luiz? Porque Joana falou, mas peraí, como eu já vi dirigente de casa espírita também falando, pegar um contexto de não é nem um parágrafo, 2 linhas de um parágrafo específico e colocar aquilo como verdade. Eu falei, não, você está usando de um argumento, entendo, para justificar o seu ponto de vista, você está chamando isso para impactar, mas isso não é... Se você ler o resto do parágrafo sobre esse assunto, você vai ver que fala sobre isso. Isso, inclusive, no meu entendimento, isso é ser espírita. Não é porque eu falei, eu sempre falo quando eu faço palestra, no final encerra assim, não acredita em nada do que eu falei, gente. Vai estudar, vai pesquisar para você ter a sua avaliação. Uma coisa a gente aprendeu também, que o próprio Kardec falou, né? O próprio Emmanuel falou. Se eu fugir de Kardec, fica com Kardec. Você entendeu? Quer dizer, e se você vai ver, quando a gente começa isso, eu estudo espiritismo há mais de 40 anos e, gente, eu não sei nada. Toda vez que eu vou lá ver o Kardec, eu vou ler Gênesis, Livro dos Espíritos e dos Médiuns, eu me surpreendo. Gente, olha a capacidade dos espíritos. Por que é isso? Porque aí a gente aprende o seguinte, a verdade. Ali foram compilados. E vamos lá, para o Kardec chegar, compilar o que ele compilou, certamente, agora parece até incoerente o que eu vou falar, mas não é. Certamente muita mensagem que veio, ele teve que descartar. Mas não descartar no sentido de lixo. Não, isso aqui não atende agora o que eu preciso para o meu trabalho específico que eu estou fazendo. Então é isso que é importante a gente discernir, né? Entendi. É porque eu vi... Os espíritos... pode falar. É porque eu estava pesquisando na internet, vendo se tem algum registro, né? Aí eu vi que tem um livro que chama Bastidores de uma Reunião Mediúnica Virtual. Que aí parece que era na época da pandemia, aí era tipo os registros. Eu não cheguei a ler, não, mas tipo, na reunião aconteceu isso. Tá. Aí eu Então, acho uma deixa eu te ideia falar. interessante. Durante a...
Deixa eu te trazer uma informação aqui. Em 2019, quando surgiu a Covid, não sei se você observou, e com certeza o mundo parou. Nós mudamos. Nós passamos por uma outra fase da nossa evolução, que nós precisamos nos adaptar à realidade que nós começamos a vivenciar. E uma delas foi exatamente a que nós começamos a ficar presos dentro de casa. E começamos a conviver com os espíritos que nós viemos para poder resgatar e evoluir. Irmão, pai, mãe, tio, mulher, filho, filha. E aí começaram as relações começaram a ficar intensas. Primeiro, porque você está preso. Segundo, foi mais um exercício para que que nós conseguíssemos exatamente continuar na nossa evolução. E o que aconteceu com a maioria das casas espíritas? Não só casas espíritas, todos os estabelecimentos, as instituições, fecharam-se as portas. Aí você é um médico que está em desenvolvimento, você vai para a reunião, não pode, está fechado. Aí você vai para casa. Aí você fica órfão de pai e mãe. E quando isso começou, não sei se você me conhece, eu já estou nessa lide espiritual há mais de 40 anos, né? Trabalho com a mediunidade há muitos anos também. Uma outra coisa que eu aprendi que os espíritos sempre falaram, médium não pode parar. Médium com Jesus, consciente, não pode parar. Não é nem direito. Nós não temos esse direito. Então, quando começou esse processo, todas as casas fecharam e eu comecei a ser procurado por vários médiuns conhecidos. E numa dessas, eu até fugimos até um pouquinho do tema, mas eu acho que é interessante que, já que é um estudo, né, e é sobre mediunidade, e aí uma tarefeira da casa, estava um problema acho que no útero, se não me engano, algo assim, estava com dúvida de ser um câncer, um tumor que ia ter que tirar, etc. Me ligou e falou, ô Venâncio, eu estou desesperada, que a casa não abre, a gente não atende, e está fechado, que não sei o quê. Fechada fisicamente, né? Não espiritualmente, né, gente? Eu estou desesperada, como é que a gente faz? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prece. Eu vou chamar uma outra pessoa para não ficar só nós dois, né? Fica chato. E chamei outra conhecida e fizemos uma prece. E semana que vem a gente repete, lê o livro tal, e começamos a fazer assim, resumindo, 30 dias depois, ela volta e a gente continuou com essa reunião virtual, né? Aí começamos, antes pelo WhatsApp, né, que era limitado, acho que 4 ou 8 pessoas, só algo nesse sentido. Aí ela voltou no médico e o tumor tinha desaparecido. Que os espíritos falaram lá durante a reunião, melhor nem chegar a falar, mas intuíram, né? De que ela seria atendida, tal. Ela ficou apaixonada e grata. E começou a falar, não, calma, presta atenção. Primeiro vamos avaliar o que aconteceu. Você é tarefeira da casa há muitos anos, dedicada, disciplinada, sempre atuou com coração, com boa vontade. Os espíritos, eles têm um amor profundo, misericórdia por nós, extraordinário, que nós nem mereçamos tanto. E como nós reunimos através da prece, dessa projeção mental voltada para a cura, para o bem, você foi atendido. Só isso. Vamos continuar? Por mim, tudo bem. Vamos chamar fulano, Beltrano. Aí começamos a chamar, resumindo. Nós chegamos a ter mais de quase 400 pessoas por reunião. Eu tive que dividir as reuniões era segunda e quinta-feira, e aí, nessa brincadeira, eu criei o chamado CEV, Centro Espírita Virtual.org. As reuniões tem até hoje, toda segunda e quinta-feira, às 8 horas. Eu nem estou participando delas diretamente agora, porque, devido a outros compromissos, eu não tenho conseguido, mas eu vou voltar. E até psicografia nós conseguimos fazer na reunião. Reunião tinha o passe virtual. A gente abria, vamos lá, aí veio o Zoom,
E na hora que começou o Zoom, todo mundo, ninguém sabia de nada, e todo mundo, as pessoas mais que mexem com tecnologia, tem medo de cara acessar tal. Eu falei assim, gente, se alguém entrar aqui na reunião para poder tumultuar, vamos supor, outro segmento religioso, evangélicos, etc., que são mais radicais, né, em tese. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de evangelho segundo o Espiritismo. Esquece até o Espiritismo, nós estamos falando de evangelho. Nós estamos falando de mudança moral, de melhorar as nossas condições morais. Nós estamos falando em ajudar o próximo. Nós estamos falando de projeção positiva entre quem quiser, pública. Agora, se entrar e vier falar algum palavrão, alguma coisa, a gente bloqueia. Isso é normal. Não tem dinheiro. Qual o benefício? Aqui ninguém vai entrar na sua conta pessoal nem nada, muito pelo contrário. E assim a coisa foi fluindo. E até hoje, igual eu te falei. Por quê? Porque os espíritos vieram, e o Panzi, que trabalha comigo na psicografia, eu perguntei para ele falou, não, eu tenho até a orientação dele, pode começar, pode fazer. Essa casa sua mesmo, o Murilo sabe disso, começou assim também. Ele fez uma consulta e o Panzi falou, pode fazer assim, tal. Bom, segundo ele, eu nem lembro mais, ele que me falou, né? Ele que me corrija depois se eu estiver falando alguma bobagem. Então, por quê? Porque a espiritualidade vira e fala assim, aí vamos lá. Pô, Venâncio, então você quer dizer que vocês criaram uma casa, houve psicografia, houve passe, etc. Você não abriu uma porta perigosa para obsessão, etc, etc? Claro, tem que tomar cuidado. A consistência do grupo é que vai dar segurança. Não sei se você está me entendendo, quer dizer, quanto mais coeso dentro do evangelho, quanto mais compromissados dentro do evangelho, mais a casa se fortalece, mais as barreiras protetórias se estabelecem. Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, né? Não, nada ocorre por acaso. A gente poderia dizer o seguinte, será que uma pessoa que eu amei, que eu convivi com ela vários anos, depois que ela desencarna, acabou? Eu acho que Deus seria, me desculpa o termo, burro, né? Eu crio um ser, olha só, olha o investimento. Eu não falo, não vamos pensar em investimento materialista, material não, financeiro não. Olha o investimento energético com... E tem até o material, né, com corpo físico, etc, etc. Se Deus que Deus criou um ser como nós, pensantes, individuais, se fosse criado e morreu, acabou. Seria Deus? Não. Poderia ser qualquer outro tipo de espírito ou ser, menos Deus. Seria um espírito egoísta, rude, vingativo, maldoso, tudo que você pensar, menos Deus. Então, quando a gente desencarna, certamente que nós vamos querer manifestar. Então, nós podemos traduzir as manifestações físicas são como aquelas que são com efeitos sensíveis, com ruídos, movimento, deslocamento de corpos sólidos, acender luz, desligar, telefonar, telefone toca, rádio liga, televisão desliga. Isso é comum, tá? Na mediunidade de efeitos físicos, principalmente. E temos também as manifestações, as visuais, né, que podem se tornar visíveis, especialmente aquelas durante o sono. É comum que durante esse período as pessoas em vigília conseguem ver os espíritos, principalmente dos nossos parentes. É muito comum, principalmente durante o sono. Por quê? Há o desdobramento do espírito na matéria. Então, enquanto o corpo está reabastecendo as suas baterias com o repouso, o espírito se desdobra e vai ter contato com o mundo espiritual. E muitas vezes nós entendemos como sendo sonho que eu vi meu pai, vi minha mãe, vi
minha avó, meu filho, minha filha que desencarnou um certo tempo atrás. Então, isso aqui é importante a gente ter essa noção também. Então, ter visões, escutar vozes, sentir presença de seres não visíveis inicialmente, são consideradas manifestações de mediunidade, mas também podem ser interpretadas como sintomas de esquizofrenia, que é uma doença mental caracterizada por alucinações. O esquizofrênico escuta a voz dentro da cabeça dele, que é o caso do médico. Eu escuto a voz dentro da minha cabeça. Posso ouvir externamente? Pode. É muito comum. Alguém já deve ter passado. Às vezes você está num determinado lugar, você escuta te chamando seu nome. Você vai ver, ué, mas não tem ninguém aqui. Às vezes você está num determinado lugar, você vê passar um vulto. Quem passou ali? Foi fulano? Não, mas passou. É o espírito. Então, são manifestações desse tipo que acontecem normalmente. Isso é mais comum do que a gente acredita. Acontece com todo mundo, na verdade. Ninguém é privilegiado nesse sentido. Então, a mediunidade é uma faculdade orgânica que é dotada, nós somos todos portadores, né? Em maior ou menor grau de desenvolvimento. É isso que vai diferir o médium ostensivo daqueles que estão no início, ou aqueles que nem vão desenvolver a mediunidade, porque não é necessário para eles nesse período da vida. Mas o médium ostensivo é aquele que, como diz, o ostensivo, ele vai ficar mais exposto. Então ele vai ser alvo de críticas, de observações, tudo que ele fizer, mas você não é médium, você não é espírito, mas eu não sou melhor do que ninguém não, gente. Meu compromisso, outra coisa que eu aprendi na prática, o compromisso do médium é com os espíritos. Isso tem que ficar bem claro para o médium. Meu compromisso é com os espíritos. Então, mas se eu frequento a casa X, eu tenho que respeitar as regras da casa X. Outra coisa que eu acho que médium não deve participar de administração de casa espírita. Por quê? Simples. A administração exige decisões que às vezes podem ser confundidas e serão confundidas com o médium. Mas se é médium, você está falando que eu não posso botar essa cadeira aqui? Mas o administrador sabe que não pode botar aquela cadeira porque ela está no meio do corredor. Porque ela está com a perna danificada, alguém pode sentar e quebrar. Ora, mas, fulano, você deixou a luz acesa. Então, fulano, você falou que era tarefeiro, que você... Pode falar. Que você... Pode falar. Eu queria saber qual que é o próximo passo para que o espiritismo se expanda, porque é uma religião que vai contra tudo que as pessoas acreditam, mas mesmo assim é a revelação mais recente, né? Inclusive, um professor de história meu falou que o espiritismo virou o novo ocultismo para a maioria das pessoas. Aí, como faz para expandir, sendo que tem todos esses conflitos, todos esses impedimentos? Bom, na verdade, o espiritismo não é ocultismo, muito pelo contrário. Sim, Sou mas professor, que virou na realidade. Sou professor, pede para ler Kardec, que ele vai ver que não tem nada de ocultismo, muito pelo contrário. Ele é esclarecedor, ele tira as dúvidas, ele não esconde nada, ao contrário. Eu respeito, inclusive, a sua opinião de não concordar com ele. Não concordo com isso, tudo bem, não tem problema. Mas não quer dizer que eu vou deixar de melhorar a minha conduta, melhorar a pessoa que eu sou, eu não vou deixar de fazer a caridade, eu não vou deixar de ajudar o próximo, eu não vou deixar de estender a mão para quem está precisando, eu não vou deixar de ter amor à sociedade, eu não vou deixar de querer o bem para a sociedade, que ela engrandeça. Então, nesse aspecto, o ocultismo não, ele confundiu as coisas aí. Na verdade, a expansão, ela se dá, o maior local onde o espiritismo se assenta é no Brasil, realmente, você já falou isso, inclusive, né? Nós falamos isso anteriormente. E, hoje em dia, por exemplo, os espíritos não precisam mais demonstrar que a vida continua, que o espírito, ele
prossegue após o desencarne, a morte do corpo material. Uma outra coisa, não sei se você sabe, não sei se vocês já estudaram, os primeiros órgãos que desaparecem quando nós vamos para o mundo espiritual são os intestinos, a parte digestiva e as partes genésicas. Por quê? Primeiro, você não precisa alimentar de alimento sólido, tradicionalmente, como nós fazemos. Os alimentos é do fluido universal. Segundo, o sexo. Espírito é assexuado. Espírito não produz espírito. Você não vai ver um espírito mantendo relação com outro espírito para gerar um espírito. Se fosse assim, nós estávamos perdidos. Os espíritos voltados para o mal estavam reproduzindo espíritos aos milhões aí para poder atuar na Terra. Essa não. A criação dos espíritos pertence a Deus. Até hoje, não há uma informação precisa, nem da época do Kardec, de como nós somos criados. Eu, particularmente, eu sou atrevido, né, como eu sempre disse, eu falo sempre o seguinte: nós existimos, a nossa criação é porque Deus pensa em nós. Olha que atrevimento do Ricardo Venâncio, né? Deus pensa em nós, então eu existo. Por quê? Porque Ele nos cria. Então, essa expansão, ô Luiz, o que vai acontecer? Ela acontece de forma natural. Você viu que eu te falei que eu criei o Centro Espírita Virtual, que nós temos a reunião e fazíamos? Essa reunião, nós tivemos pessoas no Canadá, no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil inteiro. Ora, isso foi uma expansão extraordinária. E até hoje, ou melhor, o que está sendo feito aqui, isso é uma forma de expandir. Certamente que hoje em dia a sociedade, né, para não falar espíritos encarnados, a sociedade tem uma característica, né? Nós só procuramos, principalmente os centros espíritas, quando estamos na dor, com um problema seríssimo. Quando nós estamos bem, ninguém se preocupa muito, vou na casa espírita, eu fui lá quando eu estava doente, na pandemia, que eu não tinha para onde ir, o pessoal me atendia e tal, dava um passe virtual, aquele negócio todo. O ser humano não é assim. Ele só vai correr quando está no prejuízo. A grande maioria. Outros, como nós, eu me incluo isso, acredito que você também, esse grupo, não, nós já chegamos à conclusão, não, nós temos que continuar, nós não podemos parar. Nós temos que continuar a nossa tarefa. Nós precisamos dar continuidade ao trabalho, ou melhor, dar continuidade, não, nós precisamos estar disponíveis para que a espiritualidade superior, por nosso intermédio, faça o trabalho de expansão do espiritismo, expansão da misericórdia, expansão do amor e da caridade ao próximo, né? Então, isso eu acho muito importante a gente ter essa noção. Vou falar um pouquinho dos médiuns, né? Os médiuns, então, são pessoas ou é alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais. Ele é um receptor de sensibilidade capaz de sofrer as mínimas influências dos desencarnados e até dos encarnados, sejam essas boas ou más. Eu vou te dar um exemplo. Eu não sabia por quê. Isso não é propaganda, não, tá? Isso é só o exemplo prático. Eu não sabia por quê. Eu não conseguia ir em velório. E isso me incomodava profundamente, seja de quem fosse. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber o seguinte: por que eu não conseguia? Porque por causa da mediunidade, eu me transformava você imagina, uma esponja. A verdade é essa. Aí eu chegava no velório, todo aquele sentimento, chegava não, né? Chego. O sentimento daquela família, aquele sentimento de tristeza naquele momento, eu começo a absorver aquilo tudo. E vamos lá, você acha que é fácil? Você acha que é tranquilo? Que legal, que bacana? Não, é muito complicado. E aí, por causa, eu não tinha notícia disso, por causa disso eu falei, não vou mais não.
Aí um dia os espíritos viraram para mim e falaram o seguinte: mas, Venâncio, meu filho, meu irmão, quando você chega num velório e você abraça aquele seu amigo, aquele seu conhecido, que o ente querido desencarnou, que ele está sensível, que ele está muito triste, há uma troca de energia sua com ele. Nós utilizamos dessa energia para acalmar aquele irmão, dar esperança para ele, tirando dele o sentimento de tristeza. É uma troca. Claro que não é só o Ricardo Venâncio, é todo mundo. Não precisa estar com uma mediunidade ostensiva. Você entendeu? Quer dizer, todos somos isso. Por isso que a gente tem que ser solidário. Então, naquele momento, há essa troca. Aí, quando eu percebi isso, eu falei, nossa, eu não tinha pensado por esse aspecto. Aí passei a frequentar, passei a ir nos velórios, né? E eu passei a entender isso. Então, quer dizer, essa possibilidade neuropsíquica que nós temos, os médiums, é que vai fazer com que nós soframos a influência de todos, tanto encarnados como desencarnados, boas ou más. Então, por isso, aonde nós frequentamos é importante. Você entendeu? A psicosfera que se cria, essa abóbada psíquica que se cria em determinados ambientes, nós vamos ser influenciados ali, sem julgar, apenas... vamos lá, se você vai assistir uma obra de música clássica, por exemplo, uma orquestra tocando uma música clássica, você quase sai do corpo, né? É tranquilo. Aí você sai dali, você vai para uma festa funk, onde, e agora, opinião minha, a música deixa de ter a maravilha que é da construção melódica, da letra romantizada, harmonizada, linda, maravilhosa, criativa, esperançosa, para letras que jogam as pessoas para baixo. E a vibração, tum, tum, tum. Isso afeta o nosso perispírito. E o médium certamente não vai ficar legal nesse ambiente. E se ele percebe isso, bom, mas você quer dizer então que eu não posso? Não, você pode ir, mas então se prepare antes. Mas como que eu me preparo? Eu estou aprendendo sobre mediunidade. Ah, o que eu sempre ouço eles falarem, a melhor forma de nos proteger é a prece, é a sintonia vibracional. Então, quando eu entro em prece, não é aquela prece, eu vou falar, Pai Nosso, não, é a prece silenciosa, é a sintonia. Quando você faz isso, você se protege. Uma outra forma física de se projetar para aprender, a se proteger, inclusive, isso é uma forma, aí vamos lá, do esoterismo. Você vê como é que é interessante. E outra coisa, tem que estudar, tá? Não adianta ficar só bitolado no termo. Tem que estudar para você ter informação de outras proteções, vou dizer um termo mais forte, de outros ataques que sofremos, para você poder saber se proteger. Uma forma que tem de você se projetar para se proteger é você, durante essa sua prece, você se projeta como se você estivesse dentro de uma bolha de energia que te envolve completamente, te protege. Então, como se você estivesse dentro daquela bolinha, dentro de um círculo, né? Lá dentro, toda energia elétrica, etc., vibracional, em torno te protegendo. Principalmente da influenciação psíquica. Por isso que é importante a gente saber que isso tudo é mediunidade. O Raul Teixeira, ele fala, tem um videozinho dele, é porque eu não consegui, eu tenho que aprender, tá? Eu queria colocar os slides enquanto a gente está falando aqui, então para o slide aparecer, eu estou falando pequenininho, porque tem um vídeo dele aqui que ele vai falar exatamente sobre isso aí. Ele fala, por exemplo, ele começa a falar das reuniões mediúnicas. Porque os médiums, por possuírem faculdades psíquicas em fase adiantada de atividade, ele se transforma realmente numa antena mais sensível
e registra um maciço de conjunto de ondas mentais que se formam. Por isso a reunião espírita, vamos lá, na maioria das vezes, por que tem um orador fazendo a palestra? Sabe por quê? Porque quando você faz ali, que está fazendo a palestra, por mais que as pessoas estejam dispersas mentalmente, eles vão estar vinculados àquele tema. Então, o que está acontecendo aqui agora? Pode ser, vamos lá, não sei se estão todos aqui, para mim aparece só assim, não sei se estão todos me ouvindo. Às vezes a pessoa coloca que está ali, sai, vai tomar café, vai fazer outra coisa, mas ele aparece na tela como se estivesse aqui para mim. Está errado? Não, é normal. Mas, embora não estejam, digamos, possam não estar aqui presencialmente agora nesse momento, só está a fotinha, etc., mas o vínculo psíquico da reunião está estabelecido. Quando se fez a prece, quando abriu. Mesmo quando interrompeu, que caiu aqui e voltou. Que não voltou até agora. Eu estou fazendo a coisa pelo telefone, pelos dados celulares. Então, o que acontece? Quando há da reunião, isso é muito comum, isso acontece comigo, eu falo que eu vou mudar às vezes, mas, sabe, a gente gosta das pessoas. Então, o que ele fala? Os médiuns, a gente chega e começa a falar sobre futebol, sobre política, e contar piadinha. E a espiritualidade já está ali há muito tempo esperando a gente. O que ela está esperando a gente? Que nós chegamos e sejamos circunspectos. Entramos em prece. Por quê? Quando a gente faz isso, nós estamos eliminando da nossa psique todo dia, os eventos que ocorreram durante o dia externamente. E eu começo a ficar, eu diria até que purificado para fazer a sintonia correta com os espíritos superiores, ou com os espíritos que vão trabalhar com a gente. Por isso que antes das reuniões, a gente, quando chega para a reunião, nós devemos ter esse conhecimento, né? Toda emissão de emoção, ela passa eu digo que, não só eu, né, os escritores também, que é a glândula da mediunidade, que é a chamada glândula pineal. Ela capta por via magnética e transmite para o organismo. Essa glândula pineal, ela é formada, ela tem nela, na sua formação, um cristal chamado apatita. E é um dos poucos minerais que é utilizado por sistemas biológicos. E está presente na glândula pineal. Então, quer dizer, essa apatita, na verdade, é como se fôssemos antenas. Mas, vendo se é algo enorme? Não, são minúsculos. Então, você imagina, dentro da pineal, que é menor que um tamanho de uma semente de mostarda, tá? E olha como é que a espiritualidade é tão sábia, né? Na nossa criação do corpo, inclusive. É uma das glândulas mais protegidas do cérebro. Ela fica num lugar dentro do cérebro, que para alcançá-la é muito difícil. Que é o chamado terceiro olho que se desenvolve. Que seria mais ou menos aqui. Se você enfiasse uma punção aqui, você iria alcançar nela, mas já tem que atravessar o osso, etc, etc. Então, para você ver, a fantástica criação que cria a gente, ela nos dá essa capacidade, né? Ela responde pelos altos fenômenos da vida espiritual. Ela pode controlar as razões afetivas, a do sexo, em suas múltiplas manifestações, né? E agora vamos lá, que eu acho talvez importantíssimo. Como é que os espíritos e como nós podemos distinguir a natureza das comunicações espirituais? Os espíritos dizem o seguinte, abre aspas, quando encontramos no médium um cérebro de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e seu espírito rico de conhecimentos anteriores, capazes de facilitar a nossa comunicação, servimos-nos dele de preferência, porque com ele o fenômeno de comunicação é-nos
fácil do que com um médico cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Fecha aspas. Quer dizer, pode um espírito do Dr. Bezerra manifestar no médium que mal teve o primário? Pode. Se esse espírito foi um espírito do nível do Dr. Bezerra, ou um médico de outra encarnação, etc., etc., e ele resolveu, por uma questão de evolução, falar, agora eu vou voltar, vou reencarnar, mas eu quero reencarnar como... Eu vou usar um termo só para poder... eu não quero vir com estudo científico, eu quero vir numa função mais humilde, para vivenciar isso agora, nessa fase minha de evolução. Aí ele vem, mas eu preciso da mediunidade, não tem problema. Ele vai vir, o doutor Bezerra pode manifestar por ele? Pode. Só que vai ser mais difícil para o doutor Bezerra. Né? Teoricamente. Bom, mas se esse médium teve, no passado, ele foi um médium, um espírito que já adquiriu conhecimento, etc., o doutor Bezerra vai falar por ele. Está lá o doutor Fritz, que a gente sempre ouve falar. Mas, é claro, se eu fui formado em medicina, se eu falo francês, inglês, alemão, egípcio, se eu tenho todas essas características que certamente tivemos em várias reencarnações, e eu adquiri isso bem adquirido, ele vai ser mais fácil falar por mim. Né? Igual, por exemplo, nós estamos conversando aqui. Hoje é tranquilo você fazer esse tipo de live. Para você ver, caiu aqui umas 3 ou 4 vezes, eu ainda consegui restabelecer de forma agora via telefone celular, né, usando meus planos de dados, para poder a gente dar continuidade à reunião. Mas ela caiu. Mas vocês continuaram porque a conexão de vocês aí talvez não tenha caído. Então é mais ou menos isso que funciona na prática. Dependendo da minha condição fisiológica como espírito, né, nesse desenvolvimento, eu vou conseguir ser esse instrumento para a espiritualidade. As manifestações, elas poderão ser instrutivas ou frívolas. Vai depender da manifestação espiritual, do tipo de espírito. Uma coisa eu tenho aprendido, o espírito superior, ele é muito sucinto. Ele consegue falar ou transmitir muitas coisas em pouquíssimas palavras. Quanto mais rebuscado, quanto mais cheio de manifestações, como é que eu falo? Ostensivas. Por exemplo, eu já vi, embora já tenha tanto feito como participado de curso de passes, eu já vi pessoas fazendo passe e cheio de gesto. Não precisa. O passe eu posso não. O passe é aplicado só com o olhar e com a prece, com a projeção mental. Porque, às vezes, eu tenho que fazer o passe de dispersão para poder limpar o perispírito, para depois concentrar. Para que aquele irmão que está recebendo, na sua psique, ele tenha a confirmação que ele está recebendo alguma coisa. E para muitos passistas é necessário que ele faça o gesto para também entender o que ele está fazendo. Mas, na íntegra mesmo, não há necessidade disso. Então, para o médium, uma das outras formas de proteção é o chamado livre-arbítrio. Quer dizer, o caminho que o médium escolhe seguir vai ter uma consequência na atração de determinados tipos de espíritos em função da sintonia. Então, uma característica fantástica da espiritualidade superior, que eu admiro muito, é o respeito ao livre-arbítrio. É muito comum, já vi várias vezes, reuniões mediúnicas, ou mesmo da psicografia, médios viram e falam assim, eu só posso receber ou dar manifestação para 5 psicografias.
Meu Deus, nós temos 300 pessoas, 200 pessoas aguardando a orientação. Você fala que só vai dar 5? O que a espiritualidade vai fazer? Meu irmão, se é 5, vão ser 5. O que eu sempre falei com os meus colegas? Olha, nós somos o instrumento apenas. Nós não somos, nenhum é melhor que o outro. Agora, a partir do momento que eu falo assim, eu só vou permitir que ocorram 5 orientações, a espiritualidade superior vai respeitar o meu livre-arbítrio, serão só 5. Agora, se eu sento aqui e falo assim, meus irmãos, quantas forem necessárias, eles vão fazer as 200 orientações, as 1000 orientações. Era o que o Chico fazia. Chegava em Uberaba, começava a reunião, sei lá, 8 horas, terminava 3, 4 horas da manhã. Hoje, se você vai numa casa espírita, e se tiver 1000 pessoas para receber, 200 pessoas, 300 para receber a psicografia, a orientação espiritual, né? É isso que me incomoda, que eu não acho legal. Os tarefeiros, por interesses próprios, já aconteceu, olha, não vai poder passar de tanto, né? Aí você pergunta, por quê? Porque eu tenho que ir embora, eu tenho compromisso 10 horas. Então sai, vai embora, dá um lugar para outra pessoa que pode ficar, meu Deus. E aí, voltando, Luiz, lá naquela pergunta que você fez lá, as reuniões mediúnicas, tem algum registro que leva para a federação, etc.? Não, mas a norma que foi criada pela federação é que as reuniões comecem às 8 horas e terminem às 9h30. Isso nunca existiu para o Chico Xavier. Hoje, há uma tendência, eles querem tirar os médiuns de psicografia da mesa, botar escondidos lá atrás. O argumento que se usa é que é para preservar o médium. Me desculpa, isso é uma inverdade. Pode falar, Luiz. Eu estava pensando aqui o que faz com, tipo assim, alguma intuição da reunião contradiz o evangelho, a federação. O que faz quando as coisas começam a se contradizer assim? Eu não entendi, por favor, repete, por favor. Eu só entendi o contradiz. Assim, Repete, por favor. quando recebe alguma mensagem na reunião que contradiz o evangelho é até mais difícil, mas contradiz a federação ou contradiz um conceito que já foi tido antes. Não, na verdade, é aquilo que eu falei, né? Na verdade, eu falei que era o Kardec, que o Emmanuel não é por Kardec, né? Se eu fugir do evangelho, fico com o evangelho. Independente se foi a federação que colocou, não, é o evangelho que determina. Hoje em dia, por exemplo, há uma discussão aí. Eu estaria sendo leviano se eu tivesse uma opinião formada, tá? Porque eu não conheço o processo, não sei como é que está, etc. Mas há algumas informações que circulam de que a própria FEB estaria alterando as obras do Emmanuel. Tem um livro... agora... porque está lá no escritório, eu estou aqui dentro aqui ainda. Depois, na segunda parte, eu lembro, eu acho que eu falo isso aí. O livro, ele fala, é uma história que teve, que mostra que, após o desencarne de Kardec, havia um material guardado por ele, que a esposa dele estava guardado, e foi passado, inclusive, para um brasileiro, que era um diplomata, filho de família de diplomatas naquela época do século XX, né, na época do 1800 alguma coisa, e ele recebeu da família dessa mulher, ele recebeu algumas obras de Kardec inéditas, e que ele quis dar publicidade, etc., e que numa conversa com o Chico falou, não, aguarde, ainda não é o momento. E parece que depois que saiu. Eu vou até olhar isso para dar uma informação mais precisa. Então, Luiz, o que acontece? A federação, certamente, que ela vai... o objetivo dela é organizar o movimento espírita. Hoje em dia, eu diria, eu estou para te dizer, não sei se você vai concordar comigo, se você tirar
o nome de, por exemplo, fraternidade espírita tal, e botar fraternidade evangélica tal, as reuniões, e não falar nada aqui, e igual eles estão querendo tirar os médiums de frente do público, da mesa, e levar lá para trás e ficar lá, você não vai distinguir de uma reunião evangélica da reunião espírita. Porque hoje em dia o que predomina é o evangelho. Está errado? Não. Nós temos que mudar a sociedade. Nós precisamos melhorar. Mas, igual eu fui incisivo lá, inclusive, com isso, falei, gente, se você tem os médiums que produzem, que são lá o objeto do, como a gente fala? Do processo mediúnico. As outras casas não têm, ostensivamente, médiums confiáveis, preparados, disciplinados, compromissados. Não são, me desculpa, aquele médium meia-boca, que faz mais ou menos, não. Médios compromissados. Você quer tirar isso? Por quê? Qual o sentido? A espiritualidade. Não, não é. Aí que está o detalhe. Essa manipulação existe em todo lugar. Não é só na federação, não. É de acordo com o interesse de quem administra. E isso existe até na época de Kardec. Que é uma faculdade do espírito. É nós, somos nós. Se você for analisar de forma bem objetiva e sem emoções, é poder, meu querido. É o poder. Ora, eu sou o dirigente aqui da reunião, eu sou expositor. É quase como assim, eu sou o dono da reunião, eu vou dividir as atenções com um médium que está na mesa recebendo na psicografia. Não, eu quero tirar esse médium para lá para trás, ninguém conhece, ele não sabe nada, e eu que sou a estrela. Que é o que acontece com as religiões. Isso é algo assim que a gente vê constantemente acontecendo. Então, isso é que é importante ter esse conhecimento. Então, a sintonia que vai ser o segredo para a manifestação espiritual. É isso que vai fazer com que o médium consiga identificar o tipo de espírito e qual espírito vai aproximar dele. O Divaldo, ele fala que o médium tem a tarefa de ser a ponte entre as dores e as consolações, que é aquilo que eu te falei lá atrás. Eu passei a ir nos velórios porque eu entendi que eu tinha... Na verdade, não sou eu como médium, é todos nós. Nós temos que ser solidários, compartilhar, né, essa troca de energia, da dor pela consolação, pela esperança. Então, isso é fundamental. Nenhum de nós está encarnado aqui aleatoriamente. Deus jogou um dadinho para eu cair aqui. Não. É tudo programado. Essa reunião nossa hoje, isso tudo faz parte de um programa espiritual, do grupo, do qual você faz parte, do qual eu faço parte, de qual cada pessoa segue e faz parte. Então, antes de nós voltarmos para a carne, nós somos convidados, não, nós sentamos, nós estudamos, nós aprendemos, nós seguimos todo um roteiro do que vai acontecer e poderá acontecer. Olha, você vai voltar como médium, você vai trabalhar na casa tal, você vai passar por isso. Está claro? Está. Não, vamos repassar. Você vai voltar como médium na casa tal, você vai passar por isso. Está claro? Está. Não, você vai passar para... Então tá bom, então você volta. Você volta aqui, você fala, mediunidade começa a manifestar, fala, não mexa com esse troço, não. E aí a espiritualidade vai respeitar. Ela vai até tentar insistir um pouquinho mais, para ver se você... Cara, mas você falou, você repetiu isso lá 3 vezes com a gente, 4, 10 vezes. Você pediu para voltar como médium, para poder antecipar alguns resgates, para andar mais depressa, digamos assim. Por quê? Ser médium é difícil, ostensivo, não é nada fácil, não.
Você passa, você sente as coisas, você vivencia eventos que não são normais, muitas vezes incomodam. Quer ver uma coisa que incomoda? Se coloca no lugar do médico que, vamos supor, você fala assim, eu falando, um amigo meu, um parente, alguém assim meu, está doente, assim, você que vai lá na casa, faz uma prece para nós, ajuda. Aí na hora que você vai fazer a prece, vai falar, a espiritualidade te mostra, você vai desencarnar. Você acha legal? Você acha que é bacana? O que você faz? O que o médium faz? Vai chegar correndo, seu parente vai morrer porque o espírito me falar. Não. Aí entra a educação mediúnica de novo, que eu falei. O médium não tem o direito de sair revelando, abrindo a boca de tudo que lhe chega. Mas como é que eu vou proceder, então? Nesse tipo de situação, você vai proceder da seguinte forma. Meu irmão, tenha fé, faça prece, agradeça a Deus por tudo. Fica mais próximo do seu parente, sai, conversa. O que ele gosta de fazer? Ele gosta de assistir televisão? Puxa, assiste televisão sentado lá dele. Você já leu alguma mensagem do Pão Nosso para ele, do Palavras de Vida Eterna? Você já viu alguma... Já leu para ele alguma mensagem espírita? Já conversou com ele os medos que ele teve na vida ou que ele tem? É assim que funciona. Então, esse é a responsabilidade dos médiuns. Então, foi o que foi dito. O médium ele tem essa mediunidade, ele vive 24 horas por dia. Né? Ele não para. Eu só sou médium lá dentro da casa espírita. Não, é 24 horas por dia. Então, Ricardo, oi. nós estamos aí com. Só para te dar uma ideia, uns 5 minutinhos só de estudo. Só para te dar um panorama. Não, então vamos passar, que eu já acabei aqui praticamente, só agora está à disposição. E a bateria está quase acabando do notebook aqui também, eu estou com medo. E não voltou até agora, você acredita? Estou sem luz até agora. Mas vamos lá, vamos embora. Ricardo, primeiro te agradecer, inclusive da insistência diante do percalço todo. Não, né? Isso aqui eu já te falei. Porque eu estou aprendendo a volitar, senão eu sair daqui eu ia ir pessoalmente. Gente, Não estou te ouvindo, está sem voz. Ô, Murilo, seu microfone está desligado. Tá. É porque eu estou na fraternidade, porque aqui hoje tem yoga, tem outras atividades. Eu quero primeiro te agradecer demais. Gente, o Ricardo, eu acho que nem ele sabia da importância que ele, junto ao mentor dele, tem para nossa casa, né? Já tivemos a oportunidade de contá-lo um pouco dessa história. Mas toda vez, Ricardo, que eu mando uma mensagem, você se disponibiliza, eu agradeço muito a Panzi pela oportunidade. Porque se essa casa nossa hoje existe numa cidade pequena como Esmeraldas, atendendo cerca de 150 pessoas por semana, ajudando, vem desse incentivo de Panzi quando disse que a obra já estava feita no plano espiritual, coragem para a gente poder abrir a casa quando eu tive a dúvida. Com certeza. Depois, a primeira orientação veio e eu pedi uma comprovação. E ela veio através do mentor seu e eu nunca tinha nem conversado com o senhor. Então, agradeço a todo mundo que participa. E vou pedir a Jeane. Jeane, pode fazer a prece, por favor, para a gente? Posso sim. Então, vamos lá. Vamos orar, meus irmãos. Agradecido, Senhor, que estamos por esse momento que estivemos juntos, estudando, vibrando, Senhor, em paz. Queremos pedir-lhe a permissão para finalizar este momento e, mais uma vez, pedir também para que possamos continuar mantendo esta paz, essa tranquilidade em nossos corações, no ambiente do nosso lar, do nosso trabalho, onde quer que estejamos. Mestre querido, obrigada
por fazer parte deste estudo e aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho. Abençoa todos que aqui estiveram presentes e a espiritualidade amiga que trabalha conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, gratidão a todos. E outros estudos virão.